Amados irmãos, acredito de que este é um tema sugestivo e dos mais necessários para os dias de hoje, tendo em vista os grandes desafios que a Igreja do Senhor enfrenta, confrontos constantes que a Igreja enfrenta, e principalmente quando se trata da evangelização, da pregação da Palavra de Deus. Eu ouvi de um líder religioso esta semana dizendo de que se a Igreja não incomoda ao diabo, é sinal de que ela está parada, ela está quase morta. Porque todas as vezes que a Igreja se levantar com o objetivo de, principalmente, alcançar as almas perdidas, ela terá que confrontar as forças do mal, as forças do inferno. Para que os irmãos vejam, nós estamos vivendo uma experiência dessa ali em Recife. A superintendência da campanha, organizamos um projeto de evangelismo estadual Pernambuco para Cristo, para motivar a igreja, incentivar a igreja, e incentivar não só as campanhas evangelizadoras, que é um trabalho pioneiro, que os irmãos sabem que a Igreja do Recife foi a primeira igreja no Brasil a inaugurar a campanha evangelizadora, que é o evangelismo de porta em porta. E para incentivar, motivar a igreja, e não somente a igreja, porque o normal é que somente os membros da igreja saiam na campanha evangelizadora. E nós temos falado de que nós, os obreiros, também precisamos sair. Precisamos dar o exemplo para a igreja. Eu pastoreei a igreja em São Lourenço da Mata por 10 anos e tive o privilégio de, vezes por outra, quando não tinha compromisso ou o pastor presidente não me convidava para ir a algum lugar, sair na campanha evangelizadora. E me metia no grupo dos irmãos e eles diziam: hoje o senhor dirige. Não, eu vou acompanhando vocês, eu quero ir acompanhando vocês. E saía evangelizando de porta em porta, porque eu entendia de que essa é a missão precípua de todo o obreiro, de todo crente, principalmente o obreiro. E nós observávamos de que os líderes estavam bastante quietos, parados, só enviando o povo, como fez Davi, envia o exército para a batalha e ele fica passeando no terraço. E nós promovemos e envolvemos a liderança da igreja, e hoje os pastores estão saindo também. E aqui eu tenho 2 pastores e têm saído no evangelismo à tarde, de porta em porta, e param e fazem concentração. Mas os irmãos não imaginam a repulsa, o confronto que a igreja teve que enfrentar nesses últimos dias por causa desse trabalho. A congregação, procuramos envolver os grupos de louvor também, que coral, conjunto, só faz ensaiar e cantar. Eu disse: não, vamos envolver. Eles vão dar um dia ao mês na evangelização. Eles vão sair e vão tocar nas praças, vão tocar nas esquinas, vão formar e tocar. Eles precisam evangelizar através da música, através do louvor. E é isso que nós temos feito. E os irmãos saem, toda a congregação, com o auxiliar, diácono, presbítero e os pastores de campo e os coordenadores na rua. E eles levam uma bandeira Pernambuco para Cristo, camisas com o slogan do projeto, e o resultado é que Jesus já vem salvando quase 60 mil almas no Grande Recife em decorrência desse trabalho. Mas os ataques, a guerra de Satanás,
é muito grande, irmãos. Os irmãos passaram na frente de um centro espírita e não violentaram, não desrespeitaram, passaram só cantando hinos e entregando literatura. Foi suficiente para o que o cidadão lá, não é, o dono do terreiro, movesse um processo contra os irmãos no Ministério Público. E sabe de uma coisa? O Ministério Público aceita e persegue a igreja, porque o poder nesse país está do lado do diabo e não do lado da igreja. E eles atenderam e foi uma pressão terrível, e nós tivemos que usar os advogados da igreja, mas graças a Deus ainda está rolando de que o irmão faltou com respeito, discriminou a religião de viés africano, mas nós não paramos. É o diabo atacando e a gente atacando também, não é? Sem confrontá-los, sem desrespeitá-los, porque não se pode confrontar a religião dos outros, mas pregar a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? No domingo passado, isso já faz uns 3 meses, no domingo passado, o pastor Luiz Mário, o primeiro secretário da igreja, porque os pastores da diretoria também estão se envolvendo, eles vão nos bairros e saem cada domingo em um bairro. E o pastor Luiz Mário foi sair numa congregação lá em Recife, e sabe, irmãos, a programação era fazer uma concentração em uma das praças do bairro. E quando ele estava fazendo, o cidadão apareceu com um revólver e quis atirar nos irmãos. Observe como o diabo ataca a igreja quando ela se move. Amém, meus irmãos? Quando ela se mexe. Amém? Não é verdade? Ela ataca. Os irmãos sabem que eu fui missionário na República Argentina, e há um provérbio que os argentinos dizem. Eles dizem assim: quando os perros ladram, é porque me estou movendo. O que quer dizer isso? Quando os cachorros latem, é porque eu estou passando, não é? E o inimigo é assim, não é? Quando a igreja começa a se mexer, começa a se mover, aí os ataques do inimigo vêm. Mas o Senhor Jesus disse: estarei convosco. Amém, meus irmãos? Estarei convosco. Glorificado seja o nome do Senhor. E os resultados são vistos. Então, esse tema vem calhar bem nesse momento que nós estamos vivendo, em que há uma oposição do lado do inimigo contra a igreja, e principalmente quando se trata da evangelização. Amém? Então os irmãos pediram para que falasse sobre o poder do Espírito Santo na ministração da palavra. Qual o real significado do termo ministração nas Escrituras? O que significa ministrar? Com foco no texto que nós lemos no versículo 31 do capítulo 4 de Atos. Nesse texto, ministração é a ação espiritual e pública de comunicar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Como disse, a ação espiritual e pública de comunicar a palavra de Deus. Nós sabemos de que ministrar a palavra de Deus é uma responsabilidade, pregar o evangelho é uma responsabilidade muito grande. E não pode ser realizada a pregação sem a unção, sem a graça, sem o poder do Espírito Santo. Uma pregação sem ter a operação do Espírito Santo não passa de um mero discurso. Passa a ser um discurso religioso e não uma pregação. A pregação do Evangelho, ela deve ser motivada, a presença do Espírito Santo deve ser manifestada através da pregação. No texto que nós lemos, os apóstolos haviam sido proibidos, os irmãos sabem, pelo Sinédrio, de falar em nome de Jesus. No capítulo 4 e versículo 18 de Atos dos Apóstolos, os irmãos poderão, se desejarem anotar,
capítulo 4 e versículo 18, todo o capítulo 4 nós vemos de que com o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, veio uma explosão de conversão de almas para o reino de Deus. E nos diz a Bíblia de que aconteceram milagres extraordinários, porque a mensagem era pregada e era acompanhada com os milagres. Porque a mensagem da igreja primitiva, ela era tão efetiva, porque a mensagem da igreja primitiva, ela tinha resultados. Ela tinha resultado, ela era efetiva, porque a mensagem que a igreja, que os apóstolos pregavam, ela era, irmãos, chancelada com milagres. Ela era confirmada com milagres. E talvez seja isso que esteja nos faltando. Faltando os milagres, confirmando a pregação da igreja. Mas nós vemos de que naqueles dias o Espírito Santo tomou a igreja, aqueles que eram perseguidos, os da diáspora, aonde eles chegavam, eles iam pregando o evangelho. A chama que eles levaram de Jerusalém, eles levavam para o mundo todo. E de repente nós vemos o resultado. Nós vemos que sem internet, sem rádio, sem televisão, sem microfone, sem carro, eles expandiram o evangelho em toda a Ásia e chegaram até a Europa, como Paulo, que chegou na Europa. E isso não foi motivado pela mídia. Isso foi resultado da chama do Espírito Santo que foi acesa no dia de Pentecostes. Amém, irmãos? Então, a evangelização, a pregação da palavra, ela só se torna efetiva quando ela é ministrada baixo a unção, o poder do Espírito Santo. Se esse poder faltar, irmão, nos nossos púlpitos, faltar na campanha evangelizadora, faltar nos cultos ao ar livre, faltar nos pontos de pregação, os resultados serão minúsculos. Mas se tiver a unção, a graça, a operação do Espírito Santo, os resultados serão abundantes. Quem diz amém, irmãos? Serão abundantes. E isso nós vemos na história da própria igreja. É claro que toda igreja que se anima a pregar a palavra com ousadia, com a unção do Espírito Santo, deve estar preparada também para confrontar as forças das trevas. E foi isso que aconteceu na igreja primitiva. Nos diz a palavra de Deus que com a efusão do Espírito, com o derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, até Pedro, que havia traído a Jesus, ele sentiu-se ousado para pregar o Evangelho. E nos diz a Bíblia que quando ele pregou, no dia de Pentecostes, cerca de 3.000 almas fizeram a sua conversão ao lado do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que o capítulo 3 ocorreu esse milagre, mas no capítulo 4 ocorreu um outro milagre. Diz a Bíblia que Pedro e João iam subindo, a hora sexta, a hora do capítulo 3, não é? Subiam juntos ao templo na hora da oração, a nona. E quando eles subiam, era trazido um paralítico, e nos diz a palavra de Deus que o Senhor curou aquele paralítico. Curou de tal forma que o paralítico saiu saltando dentro do templo. E nos diz a palavra de Deus que por causa disso se levantou uma grande perseguição contra a igreja. No capítulo 4, que é o capítulo onde está inserido o texto que nós lemos, o versículo 31, os irmãos veem que o poder
que governava naquele tempo, se levanta contra a igreja. E Pedro e João foram levados perante o sinédrio para responder o que seria hoje processo por causa do que eles estavam fazendo. E nos diz a palavra de Deus que eles levaram a Pedro e a João, e o sinédrio os interroga perguntando, e pondo-os no meio perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, diz a palavra de Deus, versículo 8 do capítulo 4, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. E por causa daquele milagre, os irmãos observem que o capítulo 4 fala justamente dessa perseguição por causa da pregação ousada da igreja. Nos diz a palavra de Deus que por causa daquele milagre, porque o que mais perturbava eles é que aqueles homens não eram detentores de sabedoria, eles não haviam cursado a academia. Não é que isso não seja importante, mas nós vemos que a mensagem da igreja, ela não era fundamentada na intelectualidade, na filosofia. A mensagem da igreja, a igreja primitiva pregava sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a volta de Jesus para arrebatar a igreja. Era uma mensagem muito simples, irmão. Eles não procuravam explicar, eles não esperaram fazer um curso de evangelismo para evangelizar, de forma nenhuma. Eles foram cheios do Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo que saíram para semear a palavra, saíram para levar a palavra. Parece que hoje, não estou dizendo que os irmãos aqui fazem assim, mas parece que hoje nós nos preocupamos muito com a intelectualidade. Primeiro vamos fazer um simpósio, primeiro vamos fazer um curso e mandar o povo depois evangelizar. Eles não esperaram, eles foram movidos pelo Espírito Santo e levaram a palavra àqueles que precisavam. E o que mais impressionava os inimigos do reino é que no versículo 13 de Atos 4 está escrito: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. A diferença era essa, irmãos. Eles haviam estado com Jesus. Eu não sou contra o conhecimento. Claro, irmãos. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Mas eles não esperaram. Eles foram. Eles haviam estado com Jesus. O segredo é esse. É comunhão com Deus. Eles levaram a palavra. E como se eles não pudessem mais impedir a pregação do evangelho, o versículo 18 diz: e chamando-os disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.
Amém, meus irmãos? Não podemos de forma nenhuma deixar de falar daquilo que temos ouvido e visto. E o que foi que aconteceu? Eles foram depois liberados pelas autoridades. E nos diz a palavra de Deus, o versículo 21, todo esse capítulo 4 evidencia uma perseguição aberta contra a igreja, para impedir que a igreja pregasse a palavra. O nosso tema é o poder do Espírito Santo na ministração da palavra e com teor, com foco no evangelismo. Aí diz, mas eles ainda ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinham mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde, e soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E quando a igreja, irmãos, ouviu esse relatório da perseguição, da imposição que as autoridades queriam colocar sobre o trabalho, sobre o evangelismo, sobre a obra de Deus, nos diz a palavra de Deus que ao invés deles fugirem ou se esconderem, ou procurar as autoridades, que é o que primeiro a gente faz, né, irmãos? Procurar os nossos direitos. Não, eles não fizeram isso. No versículo 23 diz assim, ele diz, e soltos eles foram para os seus e contaram, o versículo 24, e ouvindo eles isto, a igreja, unânimes, fizeram o que, irmãos? Levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilato, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para quê, irmãos? Para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Eles não foram, irmãos, eles não ficaram com temor. Eles não procuraram se defender perante as autoridades. Eles foram orar. Eles foram buscar a Deus. Eles foram contar a Deus o que estava acontecendo. E pedir não que Deus os livrasse da perseguição. A igreja primitiva não orou para que Deus livrasse da perseguição. A igreja orou para que Deus desse coragem, ousadia para pregar o evangelho de Cristo. Nada podia detê-los. Quizá seja isso que nos está faltando, irmãos. Talvez seja isso que nos está faltando. É ir a Deus e pedir, Senhor, dá-nos ousadia para levar a tua palavra, para pregar o teu evangelho. Por isso, vem muito a tempo esse tema, o poder do Espírito Santo na pregação da palavra, na ministração da palavra. Quando o Espírito Santo atua através da igreja, a igreja torna-se um exército imbatível, invencível, como foi a igreja primitiva. E não parou por aí, porque a Bíblia diz que depois daquele milagre que foi operado, o número cresceu mais ainda, quase 5.000 se converteram. Resultados não de um evangelho cheio de pesquisas teológicas,
mas de um evangelho cheio do poder do Espírito Santo. Cheio do poder do Espírito Santo. Eu não estou contrariando isso. Eu quero dizer aos irmãos que eu fui um dos fundadores da STEADEB. E quero dizer mais que eu fui um dos primeiros professores da STEADEB em Recife. Tive a honra de ser. Entendo de que isso é importante, principalmente hoje, no tempo que nós estamos vivendo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu não estou relegando a teologia a um lado, não. Até porque quando um obreiro vem, eu aproveito um obreiro, vem trabalhar comigo, cooperar na obra de Deus, eu digo a ele, você já fez STEADEB? Não, pastor. Eu tenho trazido pessoas do sertão para prepará-las em Recife, depois enviá-las. E eu pergunto, você já tem STEADEB? Não. Então aproveite o tempo que está aqui para fazer STEADEB. Mas eu não tenho, que hoje não é mais segundo grau, é o ensino médio, né? Eu digo, mas eu não tenho ensino médio, vá fazer o supletivo. E depois que faz o supletivo, coloco ele, porque não é mais tempo de estar em cima dos púlpitos falando bobagem. Porque o nosso povo é um povo estudado. Acabou-se aquilo, irmãos. Que a gente viajava ao sertão e achava que o povo não sabia nada, que era o povo... Não, hoje a gente chega numa igreja, no sertão tem doutores, tem pessoas formadas. Graças a Deus por isso. Então o obreiro precisa ter o mínimo de conhecimento da palavra para não falar bobagem, né? Não é, pastor? Não falar bobagem. Mas a prioridade não é isso, irmãos. Não é um pregador cheio de conhecimento bíblico que faz uma alma cair aos pés de Jesus. É uma mensagem ungida pelo Espírito Santo, que convence o pecador, até porque quem convence o pecador é o Espírito Santo. Eu não estou aqui, irmão, acusando ninguém, nem falando de ninguém. Eu estou falando a palavra. Amém? E é o que nós estamos vendo muito. As pessoas se preocupam muito, os pregadores se preocupam muito em mostrar conhecimento. Nós estamos com os púlpitos, com algumas pessoas, irmãos, que querem mostrar conhecimento. Parece que há uma concorrência de pregador para ver qual que sabe mais. Qual é o que sabe mais? Qual é o que sabe mais? Infelizmente está acontecendo isso. Mas prega, fala bonito, não é? E nós estamos deixando, irmão, de falar as minúcias do Evangelho. A minha sogra, a primeira esposa do pastor Leôncio, ela dizia assim, meu filho, a Assembleia de Deus é como um coqueiro verde. Todo dia nasce coco novo. E você precisa ensinar os rudimentos do Evangelho. Porque muita gente está se preocupando em descobrir coisas novas na Bíblia. E agora com o Instagram e o Facebook, meu Deus do céu, escutam lá. Eu tenho dito, irmãos, em Recife, eu tenho dito, irmãos, o púlpito da Assembleia de Deus não é o Instagram, não é o Facebook. O púlpito onde a igreja se alimenta é o púlpito da sua igreja, ali onde você se congrega. Ali é a mesa onde você se alimenta. Mas se busca rebuscar-se no conhecimento e mostrar que conhece e que sabe, e muitas vezes se deixa de falar o essencial, o que o pecador precisa ouvir. Eu li uma vez de um livro de homilética, provando que eu não sou contra a teologia, de um reverendo de uma determinada igreja histórica. E eles, não sei se ainda são assim, eles tinham o costume das pessoas ele ir para a porta para saudar, cumprimentar as pessoas, né? Os denominacionais, algumas
Igrejas têm esse costume, não é, pastor Orivaldo? Ir lá para a porta, o pregador, o orador, e ficar saudando e perguntando o que achou do sermão. E aquele teólogo tinha falado uma mensagem muito extensa. E ele está na porta, esperando receber os cumprimentos das pessoas. E vem saindo uma velhinha com um bastão e vai chegando perto dele. E ele olhou para ela e disse assim: vó, graça e paz, graça e paz. O que achou do meu sermão? Aí a velhinha levantou a cabeça assim e disse: reverendo, na verdade o seu sermão parece uma espada. Ele ficou, uma espada é coisa boa, né? Disse: como, vó? Parece uma espada. Ele disse: é comprido e chato. Sua mensagem é comprida e chata. Eu vou ter cuidado, irmão, para não dar uma dessa hoje aqui, viu? Mas não é isso que salva, irmão. Eu tenho um pregador que gosto muito dele, mas a gente sabe, essa turma jovem tem que instruí-los, tem que ensiná-los, não é, pastor? A gente que é velho, somos quase da mesma idade, não é? Temos que instruí-los, temos que ensiná-los para que eles deem continuidade. E ele gosta de falar coisas que a gente nunca viu na Bíblia e nunca leu. E um dia de domingo ele pregou, mas irmão, pregou uma mensagem que eu nunca ouvi aquilo na Bíblia. E ele citou casos, claro, ele lendo livros de Flávio Josefo. Flávio Josefo não foi crente, não foi evangélico, né? Não foi cristão. E ele interpretando a Bíblia com aqueles conceitos teológicos, filosóficos de Flávio Josefo. E quando ele me encontrou na segunda-feira, eu disse assim: mas rapaz, você tem tanto conhecimento na palavra de Deus, deveria se limitar a ensinar a palavra, ministrar a palavra. Mas o que foi que houve, meu pastor? Eu disse: mas meu irmão, ontem eu te escutei, e tu falasse tanta coisa. Eu estava em casa preparando um estudo que eu vou viajar para atender uma escola bíblica, mas eu estava lá com o celular te escutando. E onde é que tu arranja tanta coisa? Onde é que tu pesquisa? Onde é que tu pesquisa? Porque, meu filho, eu não sei onde é que tu acha tanto pelo no bucho de cobra. Ele disse assim: meu pastor, cobra não tem pelo no bucho. Eu digo: mas tu coloca e dá nome a cada um. O problema é esse, que a cobra não tem pelo no bucho, mas tu coloca pelo e ainda dá o nome a cada um. Meu filho, prega a palavra, ungida pelo Espírito Santo. Vai buscar a Deus, vai orar, jejuar, Senhor. Amém, meus irmãos? Vai buscar a Deus, vai orar, para que Deus te dê a mensagem. O Espírito Santo vai te usar. Tu és um jovem, um obreiro jovem ainda, dedicado, de testemunho. Vai buscar a Deus, vai ler a Bíblia de joelho, e Deus vai te dar a mensagem para a hora certa, para o lugar certo, no momento certo. E é isso que dá resultado. A igreja eram homens simples, irmãos, mas eles evidenciavam uma profunda comunhão com Jesus. Profunda intimidade com Jesus. As autoridades olhavam para eles e não viam a sapiência de Paulo, que era capaz de discutir no Areópago. Eles não viam aquela sabedoria, porque Deus usou Paulo naquilo. E mesmo Paulo, tendo aquela sabedoria, ele reconhecia que a prioridade da mensagem não está no conhecimento, não está na letra, mas está no Espírito que atua através da palavra.
Leia comigo, por favor. Primeiro aos Coríntios. Quem trouxe Bíblia, por gentileza, abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 2, muito bem, irmão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Veja como Paulo foi evangelizar a cidade de Corinto. Capítulo 2. Repita após mim, amados. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém, meus irmãos? E Paulo podia muito bem, ou não podia, irmãos? Paulo podia muito bem se agrandar. Paulo podia muito bem verbalizar filosofias e intelectualidades do seu tempo. Uma vez eu estava no gabinete e atendi um obreiro, um pastor. Esse já era mais idoso, mas tinha menos tempo do que eu no ministério. Um bom crente, um servo de Deus, um homem de oração, formado em contabilidade, em direito, pastor. E eu fazia pouco tempo que tinha assumido a igreja, e ele, naquela confiança, amabilidade e respeito, disse: pastor, tem alguma coisa que eu preciso melhorar? Tem, meu pastor, alguma coisa em que eu possa melhorar para lhe ajudar mais? Eu disse: tem. E foi bom essa oportunidade. Foi boa essa oportunidade. Ele disse: diga, meu pastor, que eu quero melhorar, para melhor lhe ajudar. Eu disse assim: desça do espaço sideral. Desça do espaço sideral para as nuvens aqui de baixo. Eu disse: mas o que quer dizer isso, pastor? Eu disse: você está usando o púlpito para verter, derramar toda a sua intelectualidade. E você percebeu que a igreja não se goza com a palavra que você dá, porque você fala uma linguagem tão rebuscada, tão alta, tão filosófica, que o povo não entende. Desça. Venha para o mundo dos humanos. Vem para cá. Desce para cá. O nosso povo é um povo simples. Com alguns casos pontuais, tem um intelectual aqui e acolá, mas o resto, a maioria, é gente simples. Então, meu irmão, o que tu estás pregando pode ser muito mais frutífero se tu desce para a nuvem aqui. E ele, sabe o que ele me disse, irmão? Ele disse: pastor, nunca observei isso. A partir de hoje, eu vou atender esse conselho seu. E ele atendeu mesmo. E tem sido um instrumento na mão de Deus através da pregação da palavra. Nós nos preocupamos, nós estamos vivendo um tempo, irmão, em que a preocupação é fardamento, é a comida da festa, é o presente. E Deus não está nem aí para isso, irmão. O que Deus quer é unção, é graça, é presença através da palavra. É joelho no chão. Porque aqueles homens eram homens do vulgo, eram pescadores. Mas de uma coisa o sinédrio tinha certeza: eles haviam andado, eles haviam estado com Jesus, irmão. Eles haviam estado com Jesus.
Então a ministração da palavra deve ter a influência, evidências da manifestação do Espírito, amém, meus irmãos? Porque é isso que convence, é isso que converte, é isso que transforma. Veja o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Quem trouxe Bíblia? Abra para ler, se não tem, leia com seu vizinho para aprender a palavra de Deus. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus, amém, meus irmãos? Primeiro aos Tessalonicenses, já está chegando quase o meu tempo, graças a Deus. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Gosto de ler com a participação da igreja, para que vocês memorizem. Primeiro aos Tessalonicenses, quando é um estudo bíblico. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em blá blá blá. Somente em palavra. Mas como? Também em que, irmãos? Em poder e no Espírito e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Agora veja o resultado. E vós fostes feitos nossos o quê? Imitadores e do Senhor, recebendo a palavra, apesar de muita tribulação que a igreja estava passando, diz, recebendo a palavra e muita perseguição que havia, com gozo de quê, irmãos? Com gozo de quê, irmãos? Do Espírito Santo, de maneira que fostes o quê? Exemplo para todos os fiéis, aonde? Na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra de quê? Do Senhor, não somente na Macedônia, que era a província, e Acaia, mas também aonde? Em todos os lugares, a vossa fé para com Deus fez o quê? Se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de quê, irmãos? De falar coisa alguma. Por quê? Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a quem, irmãos? A Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Observe, irmão, que Paulo diz assim, quando eu fui lá aos Coríntios, ele diz, quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, quer dizer, eu não tentei convencer a vocês com filosofias vãs, com sabedoria acadêmica, não, ele tinha muito para isso, ou não tinha, irmãos? Paulo tinha. Paulo era tão intelectual e tão preparado que Pedro não entendia muita coisa que ele falava, né, pastor? E ele chegou a confessar. O irmão Paulo fala umas coisas aí que eu fico assim nadando sem entender. Mas Paulo as considerou esterco. Ainda que o esterco é muito útil, ou não, irmão? Fertiliza a planta. E o esterco fertilizava. Deus usou, irmãos, não é? Eu tenho dito aos jovens da igreja que estudem, se preparem. Agora não deixem de ser crente. Não deixem de ser crente. E conto para eles o testemunho. Eu fui jovem na igreja e eu lia muito. Mas não aceitava nada que eu lesse que contrariasse o que eu aprendia no culto de doutrina, na escola dominical da minha igreja. Não. Não. Mas, irmãos, nós precisamos entender que o apóstolo, ele chama a atenção para essa verdade,
que é o tema que os irmãos me deram, o poder do Espírito Santo na ministração, na pregação da palavra. Nós precisamos, no presente momento, dar mais ênfase ao poder e à unção do Espírito Santo. Agora, irmãos, eu quero dizer para vocês, olha, não se assustem comigo que eu sou pentecostal, amém, meus irmãos? Eu falo em línguas. Quando o Espírito Santo se manifesta, eu falo em línguas. Acredito que eu tenho variedades de língua. Agora, irmãos, o poder que a mensagem precisa ter não é aquele que a gente está vendo no Instagram. Gente pulando, saltando e correndo para lá e para cá, feito ciranda dentro da igreja. Não é esse poder, não. Porque aquilo ali às vezes não é poder, não. Aquilo é emoção. Porque o cabra fica suado, transpira, termina o culto, ele vai para casa e nada foi feito. Não tem transformação. Não acontece milagre. É só fogo de papel. É só zoada. O que a gente está vendo nas igrejas é só movimento. Mas não poder do Espírito. Porque o poder do Espírito, irmão, dá resultado. É efetivo. Há operação, há resultado. Mas a gente vê que há pessoas que ficam, às vezes quando chega um congresso, é uma alegria, e fica lá, vai para frente e vai para trás. Quando termina o congresso, continua pecador como era antes, sem transformação. E não é isso que nós precisamos do poder efetivo do Espírito Santo através da mensagem. E esse poder só é dado a quem busca, quem ora. A igreja foi orar, irmão. Observe que Paulo disse: e vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor. Mas no versículo 5 ele diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavra, ou seja, em discurso. Mensagem de Deus não é discurso sequer teológico. Vocês sabem, irmãos, que a gente trabalha, eu que sou mais velho, o reverendo pastor Zé Carlos, já somos septagenários. A gente precisa formar os obreiros novos, para que eles deem continuidade à obra de Deus. E muitas vezes eu encontro os obreiros jovens, são instrumentos na mão de Deus. E são instrumentos que fazem aquilo que às vezes a gente já não pode fazer. São úteis. Imagine que eu quando assumi o trabalho de Pernambuco há quase 28 anos, todos os obreiros, a maioria era sexagenário e septagenário. Toda aquela geração já passou para o Senhor. Só tem de velho eu, Anísio Francisco, 87. Daqui a pouco eu sou o mais velho, se Jesus me der vida, no ministério de Pernambuco. Comecei um dia desse. Mas eu observo que a geração de hoje, eles são ávidos por novidade. Eles gostam de novidade. E quer promover aquilo, é simpósio, Algumas coisas são úteis e são boas.
Mas observe, irmão, quem olha para o púlpito de Pernambuco, todos aqueles ministros que ali estão foram levantados no meu tempo. Da minha geração, ainda existem alguns, como o pastor Simas. Pastor Samuel está chegando, porque ele já tem 67. Eu tenho 72 anos. Mas eu venho, irmãos, eu comecei a dirigir culto com 15 anos de idade. Eu comecei a dirigir culto com 15 anos de idade. Fui vice-regente do coral da congregação onde eu me criei com 14 anos de idade. E a gente percebe que a gente tem que estar constantemente com o espevitador de Deus. Sabe o que é espevitador, irmãos? Hein? A tesoura. Podando aqui, podando ali, podando aqui, podando ali, porque se a gente deixar o povo fazer tudo que tem vontade, a igreja vira uma árvore de Natal. Já viu a árvore de Natal como é? Cheia de bolinha, de estrelinha, de luzinha, de... Aí a gente tem que estar com cuidado, né, para não entristecer, que é outra coisa que o povo hoje é hipersensível, né? Com tudo se ofende, com tudo quer mudar de ministério, quer mudar de igreja. Então a gente tem que trabalhar com muita cautela. O obreiro, eu tenho dito sempre aos obreiros, a geração de hoje não é aquela de antes. Nós fomos fundidos no fogo. Eles hoje são fracos. E às vezes chegam ideias, irmãos, assim, e eu não sou, ninguém é obrigado a concordar comigo. Estão ouvindo, irmãos? Eu estou dizendo como eu acho que devo ser. Ninguém é obrigado. Pode ser que daqui saia alguém dizendo assim, aquilo tudo é besteira. Tudo bem, mas para mim não é. Eu vivi um tempo em que na igreja tudo era besteira e depois foi um problema sério. Tem nada não, isso é besteira. Tem nada não, isso é besteira. E daqui a pouco a besteira se tornou uma besteirona desse tamanho. E foi problema para consertar. E às vezes chega e um obreiro jovem, bem empolgado, coordenador, ele chegou para mim e disse, pastor, eu quero fazer um trabalho especial lá na área. Eu disse, irmão, que trabalho é? Eu já fico com a orelha em pé, né? Digo, Jesus, o que é que vem por aí, Senhor? Quero fazer estudos de homilética, aulas de psicologia e estudos... Aí começou a dizer, tudo... matérias acadêmicas do seminário teológico. Ele disse assim, meu filho, quem quiser estudar isso, vá para a escola teológica. O que a igreja precisa é cuscuz com charque. Estou errado, meu mestre? Porque daqui a pouco a gente está criando um bocado de camarada exaltado, soberbo, dentro da igreja. Tu vai dar classe de homilética à igreja em geral, e daqui a pouco tu vai estar pregando no púlpito dizendo, está errado. Isso não é assim. Tem que ser assim. Você tenha seu ponto de vista que tiver, mas quem está ali falando... já tem 45 anos de ministro e 28 anos de pastor presidente e sei por onde estou falando. Porque hoje, irmãos, graças a Deus está encerrando o meu tempo. As pessoas o que querem é coisas que chamem a atenção. Eu tenho entendido, irmãos, de que muita gente está estudando a Bíblia não para pôr em prática, mas para ensinar os outros.
E o salmista, no Salmo 1, ele disse uma coisa muito interessante. Veja o que ele diz. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, nem se detém no caminho, nem se assenta na roda. Antes, tem o quê? Na lei, e lê a Bíblia 10 vezes ao ano. Ah, não é não, irmãos? Como é que ele faz? Medita de dia e de noite. E tem muita gente na igreja que deixou de meditar e remoer a palavra. Lê para ter conhecimento. Eu estava em um lugar e um pregador, um homem de Deus, viu, irmão? Não estou censurando nem... Não, é um homem de Deus. Mas ele começou a recitar versículos. Ele deve ter recitado naquela noite uns 80 versículos. E ele recita cantando, né? Capítulo tal, versículo tal, capítulo tal, versículo tal, capítulo tal. Aí depois vai... Ah! Já! Aí eu fui para o restaurante, que era o aniversário do pastor daquela igreja, e a gente foi para o restaurante. Aí se sentaram os obreiros, assim, bem empolgados na minha frente. Aí disseram, mas pastor Ailton, você ouviu? Você ouviu aquilo? Eu olhei para ele e disse, vi, meu filho. Foi que você aprendeu? 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 Eles fizeram nada. Porque o objetivo é só... Entendeu, irmão? Mas o ensino, a meditação da palavra, a nossa mensagem precisa ter conteúdo bíblico, irmão. Eu não posso subir no púlpito e ficar 1 hora contando só experiência, contando bênção de irmão, não. Eu tenho que subir ao púlpito e ensinar a palavra. A palavra ao povo. É a palavra que edifica o povo, irmão. É a palavra que alimenta. E o salmista diz, medita na palavra de dia e de noite. De dia e de noite. Para quê? Para quê? Para que te vá bem. Para que te vá bem. Porque dessa forma você será como uma árvore vigorosa, que dá fruto na estação própria. E as folhas, irmão, não murcha, fica sempre verde. E por falta de ensino, o povo perece. Mas vamos pedir que o Espírito Santo nos dê a graça e abra a porta da palavra, irmãos. Todas as vezes que eu vou, irmão, subir a um púlpito para dar um culto de doutrina ou um estudo, eu digo, Senhor, Tu sabes meu limite, minha capacidade, mas faça não por mim, Jesus. Faça por causa da igreja. Faça por causa da igreja. Porque a mensagem não quero que ela me promova, eu quero que ela abençoe o povo. Faça o povo crescer na fé, na convicção que há em Ti. Que Deus nos abençoe.